Amém, queridos? Quem estiver feliz aí, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Agora eu te convido aí para você abrir aí a sua Bíblia ou ligar o seu celular. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quero ser o mais breve possível nesta noite, como sempre. Até às 9 horas a gente sai. É brincadeira, viu, amada? Porque a gente gosta de dar uma brincadinha, né? A gente vê todos brincar, a gente brinca também, amém, queridos? Você que está na sua casa, nos assistindo pelo Facebook, sejam bem-vindos. Todos já encontraram? Diga glória a Deus. Amém. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos ler mais uma vez para que essa palavra nunca mais saia dos nossos corações. Amém, queridos? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Um minuto de reverência ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, nesta noite, pela tua igreja estar aqui reunida neste local, aqui na IBB, 2º Distrito, para ouvirmos mais uma vez a sua palavra, Deus. Fala aos nossos corações pela palavra, porque nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade, e é a palavra que liberta, é a palavra que nos convence, Deus, de tudo o que tu tem feito para o seu povo. Por isso, Pai, que eu e toda a tua igreja agora estejamos atentos para ouvir a tua voz, o que tu tens para falar conosco nessa noite. Que agora eu seja um vaso, um instrumento em suas mãos, que eu seja agora a boca de Deus neste lugar, Pai. Usa-me, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo se revele entre nós, que ele esteja no controle de cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, quem falou foi o apóstolo Paulo, aos Gálatas. É muito importante que a igreja viva verdadeiramente o que Paulo viveu depois que ele se converteu, queridos. O apóstolo Paulo, todos nós que conhecemos um pouco da sua história, nós sabemos que antes de ele ser cristão, antes de ele ser um servo do Senhor, antes de conhecer Jesus, nós sabemos que ele perseguia a igreja, amém, queridos? Ele perseguia a igreja, ele era super inteligente, e ele, irmãos, vivia as leis de Moisés também. Agora, olha que incrível, queridos. Quando ele perseguia a igreja, quando ele perseguia o povo de Deus, os judeus, olha o que aconteceu. O Senhor o converteu e ele passou a pregar a palavra para quem? Para o povo que era da mesma classe dele, os gentios. E hoje não é diferente, irmãos. O Senhor, ele faz dessa forma. Eu vou ler aqui uma introdução, depois eu vou dar o tema, porque eu sei que tem muita gente que vai anotar, até porque, para aplicar também nas células. Mas, irmãos, nós, antes de conhecer o Senhor, nós costumamos querer tudo para nós. Nem pensamos em Cristo, amém? Não é assim? Esse é o pensamento de muitos cristãos, queridos, de muitos cristãos. Outros dizem assim, uma parte para mim, segundo para Cristo. Ou seja,
Enquanto nós não conhecemos o Senhor, nunca Ele está em primeiro lugar. E a palavra diz lá em Mateus 6,33 que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Para quê, queridos? Assim as demais coisas serão o quê? Acrescentados. Amém? Esse é aquele que divide apenas uma parte de sua vida e dos seus bens ao Senhor. Aquele que põe primeiramente as coisas que lhe convém, para depois ele se lembrar de Deus. Mas até aí é porque ele ainda não conhece o Senhor. Mas o verdadeiro crente, irmãos, o que é que ele diz? Nada para mim, tudo para ti, toda a honra, toda a glória é para aquele que lá na cruz se fez o que, irmãos? Se fez pecado por mim e por você. Assim fazia, querido, o apóstolo Paulo. Quando ele se converteu, ele entregava tudo ao Senhor. A partir daquele dia, queridos, ele já não perseguia mais a igreja. A partir de agora, ele era perseguido pelos próprios que eram da sua raça, queridos, né? Então, o apóstolo Paulo agora entregava tudo ao Senhor, depois que ele se converteu, queridos, né? Assim fazia o apóstolo Paulo. Ele entregava ao Senhor tudo que tinha. Bens materiais, dinheiro, nada, isso não era problema, isso aí nem não era problema dele não, irmão. Sabe o que é que ele entregava, querido? O seu corpo. Ele entregava o seu corpo, o tempo dele não era mais dele, era do Senhor. Seus bens, seus conhecimentos, sua saúde, fome não era mais problema, sono não era mais problema, querido. Nada queria para si, mas tudo depois que ele entendeu que precisava viver agora o que Deus fez na vida dele. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: quantos de nós podemos dizer o mesmo que Paulo fez? Quantos podem dizer o mesmo, querido? Nós só podemos agir assim se verdadeiramente estivermos crucificados com Cristo. O tema dessa noite para a mensagem é a posição do Filho de Deus crucificado com Cristo. A posição do Filho de Deus crucificado com Cristo. Mas para estar crucificado com Cristo, nós precisamos de quê? Continuar como estávamos? Ou nós precisamos agora viver uma nova vida, matar o velho homem, crucificar o velho eu? É muito importante, amados, que nós venhamos entender nessa noite. Essa mensagem, essa palavra, esse versículo não é pregado de hoje. Ele já vem pregado, irmãos, há muito tempo. Mas nós temos que nos renovar dia após dia na palavra do Senhor, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros do nosso passado. É preciso entender que precisamos matar aquele velho homem pecador para viver o novo de Cristo na nossa vida. Amém, amados? A fé em Deus, a fé em Jesus, deu-lhe uma nova vida. A fé que Paulo creu em Jesus mudou-lhe a vida. De perseguidor da igreja, ele passou agora, irmãos, a viver com a igreja do Senhor. Ele passou agora, irmãos, a pregar a palavra do Senhor. Ele passou agora a habitar dentro da sua casa. Quando existe alguém dentro do seu lar que se converte, querido, o que acontece? Continua como está? É claro que não, irmãos. Se um de dentro do nosso lar se converter, tudo começa a mudar, irmãos. Tudo começa a mudar. Então, irmãos, quando Paulo se converteu, quando Paulo foi crucificado com Cristo, o que ele falou? Agora não vivo mais eu. Ele diz que agora vive Cristo. Aonde? Fora dele, como era antes? Não. Agora ele já tem Jesus Cristo, diga, dentro de mim. O qual, irmãos? O qual amou Paulo e o qual se entregou a si próprio pela vida de Paulo, queridos. O mesmo ele está fazendo, ele fez por mim, ele fez por você. E o mesmo ele quer fazer por aqueles, irmãos, que ainda não conhecem o Senhor.
Morto para o poder do pecado, vivo para Cristo. Mas a pergunta que eu faço nessa noite para toda a igreja, irmãos, será que verdadeiramente eu morri para o pecado? Será que verdadeiramente eu estou morto para o pecado? Será que verdadeiramente eu estou vivendo Cristo dentro de mim? Será que eu estou vivendo aqui essa palavra que eu acabei de ler? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que, preste atenção, e a vida que agora vivo na carne, isso depois de convertido, queridos. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Diga, Jesus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é muito incrível, querido, é muito incrível. Morto para o poder do pecado. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Significa que o pecado agora não tem mais domínio sobre a minha vida. Não tem, irmãos. Se você morreu, se o teu velho eu agora está crucificado junto com Cristo, então agora o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E eu te pergunto, está sendo assim dessa forma? Mas não se preocupe não estou lhe acusando, irmãos, mas se não tiver assim, a sua vida vai mudar, amém, queridos? Ela vai mudar, como ela mudou, como ela está mudando a minha vida. Eu quero dizer que eu também sou totalmente como vocês. Todos nós, irmãos, erramos, pecamos, vivemos uma luta diária todos os dias. Todos os dias precisamos viver aquilo, o sacrifício que Jesus fez por mim e por você lá naquela cruz. Nós sabemos, irmãos, Romanos 6, de 6 a 7. Romanos capítulo 6, 6, 7. Olha o que diz essa palavra, irmãos. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Jesus. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse destruído. Então, irmãos, a partir de quando eu tenho Jesus na minha vida, na direção da minha vida, eu agora tenho que entender que o meu velho homem, aceitei Jesus, você aceitou Jesus, entenda, o teu velho eu, as tuas práticas antigas de pecado, elas não podem existir mais. Jesus, irmãos, foi crucificado e naquele momento ele levou sobre ele quem? Diga, o meu pecado. Então o velho homem não pode existir mais, entenda. Então a partir de agora, querido, tu tem que cuidar do teu corpo, porque o teu corpo agora ele passa a ser o quê, irmãos? Templo do Senhor. Templo do Senhor. Você tem ideia qual a importância que tem o teu corpo, queridos? Nós não temos o corpo só para andar, só para comer. Não é só para isso não, irmãos. A partir de quando você aceitou Jesus na sua vida, tudo muda na tua vida, querido. O teu corpo de pecado, ele foi destruído. E não mais sejamos mais escravos do pecado. Não podemos mais viver sendo escravo do pecado. Sabe por quê? Porque alguém morreu no meu lugar por causa disso. Alguém justificou os meus pecados. Esse alguém quem foi? Diga, foi Jesus. Foi Jesus Cristo, meu irmão. Foi Ele que fez tudo isso por amor a mim, por amor a você, por amor à sua vida. Você sabe que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro? Você sabe que a sua alma vale mais do que qualquer volume de dinheiro nessa terra? Vamos só dar um exemplozinho, irmãos. Vamos supor que tem um homem rico, muito dinheiro, muito petróleo, bens, mas de repente ele se encontra enfermo, de repente ele se encontra com uma doença de morte, ele vai morrer, mas chega alguém e diz assim, eu vou te dar a minha alma para que tu viva. Você acha que ele não vai entregar todo o que ele tem? Vai ou não vai, queridos? Você acha que ele não vai abrir mão de tudo que ele tem para ter a sua vida, para ter a sua saúde?
Vai. Essa é a prova de que a minha vida, a minha alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas muita gente não compreende, sabe por quê? Porque está fora dos princípios. Está fora do padrão, irmãos. Quando ele disse assim, estou crucificado com Cristo. Quem foi que disse isso, irmão? Diga, foi Paulo. Foi Paulo. Mas quando ele disse isso, será que ele estava à beira da morte? Ele já era um homem velho? Negativo. Quando Paulo falou essa frase, ele era jovem, irmãos. Ele era jovem. Então ele não era um homem de morte, não. Paulo era ainda jovem quando escreveu aos Gálatas. Trabalhava dia e noite, caminhava longos percursos, quilômetros, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque ele viveu realmente o que Cristo quer que eu e você viva. Cristo vive em nós. Eu tenho que abrir mão, queridos. Eu tenho que abrir mão dos meus erros. Eu tenho que abrir mão da minha vontade. Eu tenho que abrir mão do meu orgulho. Eu tenho que abrir mão do meu egoísmo. Eu tenho que abrir mão do meu querer. Eu tenho que parar de ser o que eu não sou, amados. E deixar que Cristo viva em mim verdadeiramente. Para que eu, a partir de hoje, irmãos, eu tenha uma vida diferente aqui na terra. Uma vida que agrade o Senhor. E eu pergunto, será que eu estou agradando Deus? Será que eu estou agradando Deus? Da maneira que eu estou vivendo? Dentro da minha casa? Lá no meu trabalho? Lá no meu vizinho? Lá no meu amigo? Será que verdadeiramente eu posso hoje dizer, eu sou testemunho do Senhor aonde eu estiver? Faça uma reflexão sobre essa parte, queridos. Mas assim mesmo considerava-se morto para o mundo e vivo para Cristo. Não importa, irmãos, não importa o que vivamos, o que vamos fazer, não importa o que a partir de quando você se converte, o que você vai fazer, se você vai pregar a palavra, faça isso. O Raimundo cantou aqui, nos louvores, e ele tocou num assunto muito importante, quando realmente nós não conhecíamos a Cristo, nós passávamos 4 noites aí, só de farra, não era, Raimundo? E eu pergunto, mudou a nossa vida? Então hoje nós temos que passar 1 noite, 2, 3, 4, uma semana, adorando o Senhor, vivendo o que Deus quer para mim e para você, queridos. É isso que vai o quê? É isso que vai nos levar a viver no reino de Deus. É isso que valerá a pena todo o sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Ou você acha que ele fez só porque ele queria fazer, queridos? Ele fez foi por quê? Por amor. O amor, o tal, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é inexplicável. Esse amor é inexplicável, queridos. Está além da minha imaginação. Alguém se entregar na cruz, alguém apanhar, alguém, meu irmão, alguém ter uma coroa de espinhos furando a sua cabeça, por causa de mim, um pecador. Mas ele fez isso por Paulo. Paulo está dizendo que ele fez por ele fez por mim, ele fez por você, ele fará por seus filhos, ele fará por seus netos, ele fará pela sua geração. Mas viva ele em você, queridos. Crucifique o velho eu. Crucifique o teu lado humano. Crucifique, irmãos, aquilo que é contra ti, aquilo que acha que está te fazendo bem, mas está te matando. Sua vida não era mais sua, ela agora pertencia a Cristo. Quando Paulo se converteu, meu irmão, no caminho para Damasco, mais uma vez ele ia perseguir o povo, mas no caminho para Damasco, morreu o velho homem, nasceu um Paulo, ali ainda era Saulo de Tarso, mas ali nasceu Paulo, queridos. Naquele momento o Senhor mudou a vida dele, mudou o nome dele, e é assim que ele quer fazer com todos nós, amém, queridos? Cristo vive em mim. Agora, a partir desse momento, Cristo está dentro de mim. Então, agora, nesse momento, irmãos, eu posso ter uma vida de oração, porque eu sei que elas vão ser respondidas.
eu posso ter uma vida de oração, eu posso ter agora intimidade com Deus, amados. Orar a Jesus agora é um privilégio de quem? Do crente. A partir de quando eu tenho Jesus na minha vida, agora eu sei que minhas orações, minhas súplicas serão o que? Diga, respondidas. Respondidas, meu irmão. Filipenses 4,6 diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, irmãos, sua vontade, sua mente, seu pensamento agora é de Cristo. Assim como era de Paulo, assim também será a nossa. Amém, queridos? Paulo não fazia nada sem direção. Nada, irmãos. Tudo que Paulo fazia, ele pedia direção de Deus, queridos, do Senhor. O seu corpo era totalmente templo do Senhor Jesus. Amém? Oh, queridos. Irmãos, como é que está o nosso corpo, queridos? Como é que está o templo do Senhor? Será que ele está limpo? Será que ele está purificado? Será que Deus tem prazer, irmãos? Será que o Senhor tem prazer em andar conosco? Será que Ele tem prazer de estar em mim? Faça também essa reflexão, queridos. É Cristo quem deve habitar em nós. Gálatas 5:24 também diz: e os que são de Cristo, preste bem atenção, Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Irmão, concupiscência é tudo ruim, é tudo coisa ruim, é tudo meu querer, é posição social, é a minha vontade, é o meu dinheiro. Amados, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Sabe o que nós precisamos fazer, queridos? Igual Paulo: vivo agora na fé do Filho de Deus. A minha fé agora, irmãos, ela é recebida, ela é ouvida. Sabe por quê? Porque agora eu a vivo no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Quem foi que morreu por mim naquela cruz? Jesus. Amados, permanecer em Jesus é o segredo da alegria. Permanecer em Jesus é o segredo da alegria, irmãos. É o segredo da felicidade, da prosperidade, queridos. É o segredo de eu ter uma vida até os últimos dias. Mas eu preciso viver na fé do Filho de Deus. Amém, queridos? João 15:11 diz assim, ó: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu preciso viver na fé do Filho de Deus. Amém, amados? Quando é que Paulo foi crucificado com Cristo, irmãos? Quando foi que Paulo foi crucificado com Cristo? Diga: quando ele se encontrou com Jesus no caminho para Damasco. Existe um caminho para você. Existe um caminho para você. Esse caminho vai estar Jesus, queridos. Vai estar Jesus, o Filho de Deus. Então, amado, aquele homem chamado Saulo de Tarso, naquele momento, neste momento, ele crucificou o velho homem, o velho eu. Para que ele fez isso? Para viver na fé do Filho de Deus. Podemos dizer o mesmo? Podemos fazer o mesmo que ele fez? Sim ou não, querido? Se nós perseverarmos, meu irmão, se nós verdadeiramente receber para nós o Filho de Deus, eu tenho certeza que nunca mais, se a nossa vida não estiver boa até hoje, irmãos, ela não vai mais ser a mesma. A partir de quando nós temos o Senhor, o Filho de Deus, na minha vida, na minha casa, na minha família, tudo mudará, queridos. Tudo mudará. Mas só que você tem que crer. Você tem que ter fé. Nós não podemos viver, irmãos. Nós não podemos viver com aqueles que ainda hoje crê
crer, irmãos, na lei. Não, queridos. A salvação não vem pela lei, a salvação vem pela fé, mediante a fé. Amém? É mediante a fé, querido, a tua fé. É a tua fé que te salva. É a tua fé que te dá liberdade. É a tua fé, irmãos. Pela tua fé, Jesus Cristo, irmãos, fez tudo o que ele fez. Gálatas 5:24, como eu falei agora há pouco. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões. Você é de Cristo? Amém? Você tem que confirmar, querido, eu sou de Cristo. Você não pode ter temor, porque às vezes, amado, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós sentimos tanta vergonha daquilo que nós fazemos, dos pecados que nós cometemos, que nós não temos coragem de abrir a boca e dizer assim, ó, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Você sabe como é que vai haver perdão na nossa vida, irmãos? Se houver arrependimento. Se não tiver arrependimento, não há perdão. De jeito nenhum. Não adianta, irmãos, não adianta eu chegar aos pés do Senhor, não adianta eu ir para o meu quarto, trancar meu quarto e começar a suplicar, meu Deus, eu quero isso, Senhor, está acontecendo isso, Senhor, eu estou dessa forma. Não adianta, se você não se arrepender, não vai ter perdão. Não adianta tu chegar no teu quarto, entre quatro paredes, e pedir, suplicar um monte de coisa para o Senhor Jesus, e lá fora tu tem inimigos, lá fora tu tem inimizades, e lá fora tu está todo endividado, está devendo teu irmão, está fazendo um monte de coisa, e lá fora tu xinga, e lá fora tu espragueja teu patrão. Não adianta, não adianta. Se verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, se verdadeiramente Ele vive em ti, então a palavra diz que você crucificou o teu velho homem, amém, queridos? Agora você vive Cristo em sua vida. Não sei como está a sua vida, mas você sabe, porque eu sei como é que está a minha. Eu sei os meus erros, eu sei minhas falhas. E eu também sei, irmãos, como consertar. Mas nem sempre nós procuramos fazer isso, não é verdade? Às vezes nós convivemos com nossos erros, porque nós não queremos abandoná-lo. Porque do jeito que está, está bom. Porque do jeito que está, eu estou sendo feliz. É uma felicidade falsa, passageira, irmãos. A felicidade verdadeira é essa que Paulo viveu. Não tinha problema, ele estava com fome, Deus sustentava. Estava com frio, Deus esquentava. Irmãos, Paulo verdadeiramente é o nosso exemplo. É o nosso exemplo. Nós temos que confiar no que ele fez. Vivendo com quem? Vivendo em Cristo, amém, querido? Nós precisamos seguir os passos de Jesus, amados. Essa é a sua, é a minha vocação. É isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Precisamos morrer para o mundo, queridos. De vez em quando eu faço essa pergunta, queridos. Será que verdadeiramente eu morri para o mundo? Será que verdadeiramente eu estou pronto para resistir às tribulações, às circunstâncias da vida? Será que eu estou preparado, irmãos, para uma guerra? Será que eu estou preparado, irmãos, para abrir uma célula, lá naquele lugar onde está tendo briga, guerra? Até acredito que um monte de gente hoje faltou por causa disso. Está havendo guerra na nossa cidade. Mas nós podemos, meus irmãos, ser diferente, se nós confiarmos em Deus. Porque, irmãos, Paulo, quando morreu para o mundo, ele entendeu que o Senhor Jesus se entregou por ele. Jesus se entregou por ele. Cristo, irmãos, deu a vida dele pela vida de Paulo. Paulo entendeu isso, querido. Paulo entendeu isso. Por que você não entrega a sua também, querido? Por que você não entrega a sua vida para Cristo? Ou você não quer que a sua vida mude a partir de hoje?
Ou você não quer que amanhã o dia seja diferente do de hoje? Ou o de hoje está excelente para você? Estou só fazendo uma pergunta, queridos. Ele podia dizer, para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Morrer com Cristo, irmãos, é lucro. É lucro. Amados, os jovens não conseguem chegar a 30 anos, irmãos. Os jovens não conseguem chegar a 30 anos. Os jovens que não vivem uma vida com Cristo estão sendo mortos, tragados pelo inimigo. Enquanto que os pais, quem tem que enterrar os pais são os filhos. Sabe por quê, irmão? Você vai entender uma vez por todas essa frase. Por que os filhos têm que enterrar os pais? Por quê? Porque os pais viram os filhos nascer, não viram? Ou o filho viu nascer o pai? Não. Mas o pai, ele viu nascer o filho. Agora eu te pergunto, é bom o pai ver nascer o filho e enterrar o filho? Claro que não, queridos. Mas é o que está acontecendo. Os pais estão enterrando os filhos. Vítima de quê? Da desobediência da palavra. Vítima de quê? Não querem Jesus. Você prega a palavra. Hoje tem igreja em tudo que é canto. Mas não querem viver Cristo dentro deles. Querem viver o mundo. Querem viver o mundo, irmãos. Querem viver de redes sociais. Querem viver não da abundância de Deus, irmãos. Querem viver da abundância do pecado. Isso é ruim. E ainda o mundo está crucificado para mim. A cruz de Cristo era a sua glória. A cruz de Cristo, irmãos, é a nossa glória, irmãos. Assim como de Paulo é a nossa também. Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória dele, irmãos, pelo que ele fez, Jesus. Mas nós podemos gloriar a não ser na cruz, pelo que ele fez, pelo preço que ele pagou por mim e por você ali naquela cruz. Amém? E já para encerrar, queridos, deixando tudo por Cristo. Está cercado por Jesus é a sua vitória. Está cercado por Jesus é a sua vitória. Efésios capítulo 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Deixando tudo por Cristo. Você tem feito isso? Isso tem acontecido na sua vida, na sua casa? Você tem colocado de lado aquilo que não agrada o Senhor, pela presença dele na sua vida? Porque, irmãos, muitos não querem crucificar seus desejos. Muitos não querem crucificar seus desejos, suas paixões, seus privilégios e seus interesses materiais. Muitos não querem, irmãos, abrir mão para ter Jesus. Irmãos, Jesus quer alguma coisa ruim para nós? O que Jesus quer para nós, querido? Diga. Ele não quer nos dar alegria. Ele não quer nos dar amor. Ele não quer ver eu e minha família feliz. Quer ou não quer? Então por que eu não quero Jesus? Então por que eu não aceito a condição que Ele me dá? Por quê, irmãos? Por que quando eu sair daquela porta eu vou fazer um monte de coisa errada? Me diga, por quê? Por que você veio? Eu acredito que você veio porque você quer mudança. Eu acredito que você veio porque você quer Jesus na sua vida, amém? Eu acredito que você veio porque você acredita no Evangelho. Existe um Evangelho falso. Existe um Evangelho, como é que eu posso dizer? Rebelde. Estão pregando um Evangelho rebelde nas igrejas, irmãos. Isso é horrível. Estão invertendo os valores da palavra de Deus. Estão invertendo os valores. Estão querendo minar a nossa fé. Estão querendo dizer que Jesus nunca morreu na cruz por mim, pelos meus pecados. Um monte de mentira, de blasfêmia.
um monte de coisa ruim que o mundo está criando, inversão de valores. Sabe para que eles querem isso, irmãos? Não é outra coisa não, é popularidade, é dinheiro, é poder ilícito, só isso que querem, queridos. E no entanto, Jesus só quer o quê? O meu bem, a minha alegria, a minha felicidade. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo, querido. Nós temos tudo, não precisamos de nada. Nada que o homem ímpio, o homem sanguinário, o homem que não quer Deus, o homem que não é de Deus, quer. Mas nós queremos, querido. Andem sempre buscando o melhor clima para viver melhor na sua casa. Mas o homem sem Deus, ele quer viver um clima, um bom clima social. O homem sem Deus é nada para Cristo, tudo para mim. Esse é o homem sem Deus. Está assim em alguma vida aqui da igreja? Alguém está nessa condição? Porque o Senhor, Ele quer mudar isso essa noite. Paulo deixou tudo isso por amor de Cristo. Paulo era dessa forma. Paulo era assim, queridos. Paulo perseguia a igreja. Ele não aceitava o povo correndo atrás de Jesus. Ele não aceitava o povo pregando Jesus. Não aceitava. E tudo que Jesus fazia, o que era, irmãos? Pregava o evangelho. Fazia milagre. Pedro, joga a rede aqui, Pedro. Até o próprio Pedro esmoreceu, perdeu a fé. Mas rapaz, eu joguei a noite toda, estou cansado, estou morto. Joguei a rede a noite todinha, não peguei nada. Jesus disse, rapaz, joga a rede aí, rapaz. Fala o que eu estou mandando. Eu te pergunto nessa noite, o que tu precisa? Joga a tua rede. Joga a tua rede. A peixada está só te esperando, a tua bênção está esperando a tua bênção. Tu só tem que ter fé. Faz o que Jesus manda. Ele está dizendo, joga a tua rede, então joga. Joga. Mas para isso, obedece. Eu não sei o que tu está precisando, mas tu sabe, irmãos. Eu não sei o que tu tem que abrir mão, mas tu sabe. O que está te fazendo sofrer. A tua ferida que está dentro de ti, tu sabe. Vai doer, tem que doer, mas vai mudar. Vai mudar. Mudou no apóstolo Paulo. Mudou, irmãos. Mudou, tudo muda quando Jesus chega, irmão, tudo muda. Isso é a pura verdade, irmãos, tudo muda quando Jesus chega. Você pode estar vivendo, irmãos, calamidades, sofrimento, sabe por quê? Porque na tua casa não tem Jesus. Não tem Jesus. Você pode não ter uma vida de oração. Você pode estar levando uma vida de murmurar, de julgar, de apontar o dedo. Mas eu quero te dar a boa notícia, que mesmo assim Jesus te ama. Essa é a boa notícia, Jesus continua te amando do mesmo jeito. O amor dele é infinito, irmãos. Enquanto tiver vida, nós temos a oportunidade de mudar. Não é uma opção. Isso não é uma opção. Isso é uma obrigação. Isso é uma obrigação, está na palavra. Está na palavra. Há muitos grupos, irmãos, religiosos, muitas seitas e muitas denominações. A questão é, quem delas tem Cristo vivo, vivendo? Não sei. Só fiz uma pergunta. Se tiver, glória a Deus. Mas se não tiver, que tenha. Qual delas pode dizer que vive em Cristo? Porque aquele que vive em Cristo deve andar como ele andou. Amém? Tem de ter o Espírito de Cristo. O que é que diz lá em Romanos 8:9? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Poxa, cara, estava indo tão bem, não era? Estava indo tão bem o versículo. Quando foi no finalzinho, olha o que disse aqui, ó. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse
tal não é dele. Chega, deu um arrepio agora. Chega, deu um arrepio, queridos. É muito sério, é muito doloroso. Isso dói na alma. Isso dói na alma, irmãos. O pecado é tão nojento, irmãos, que ele faz isso com o ser humano. Ele te escraviza. Ele faz tu sentir vergonha. E é isso aqui que ele está dizendo, ó. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele. Vou te perguntar mais uma vez. Você está crucificado com Cristo? Chamar os meninos aqui do louvor. Estar crucificado com Cristo, irmãos, implica em experienciar estas situações. Morto para o poder do pecado. Morto para o poder do pecado. Quando você morre para o pecado, ele deixa de dominar, ele deixa de existir na tua vida. Amém? Aleluias! Glória a Deus!